Boa noite, David Diogo. Tal como prometemos, hoje vamos falar da Segurança Social, que era o assunto que tínhamos reservado para a semana passada, mas que por razões alheias à nossa vontade não foi possível emitirmos. E porquê a Segurança Social? É certamente uma pergunta que se está a fazer. É que a Covid colocou o Instituto Nacional de Segurança Social, o organismo que gera o dinheiro das pensões de reforma, no centro da atualidade. A ministra Vera Daves anunciou que o INSS vai comprar quase 200 mil milhões de dívida pública para ajudar a financiar os estragos causados pelo vírus. O Expresso de Portugal diz mesmo que os dinheiros das pensões já estão a ajudar a pagar os salários da função pública, enquanto que por cá o Jornal de Expansão diz que os dinheiros da reforma também vão ser usados na reestruturação da Movicel, com o INSS a ficar com uma participação de 25% da operadora móvel. O Carlos Rosado de Carvalho está aqui connosco. Boa noite e obrigado por mais uma vez estarmos juntos nesta edição do Direto ao Ponto. A questão que eu te coloco é, com esses investimentos todos que estão a ser feitos com o dinheiro das pensões, até que ponto é que elas depois não vão dificultar o acesso que o cidadão terá que ter a estes mesmos dinheiros quando chegar ao fim da sua vida útil? Boa noite, Cussi, boa noite, telespectadores. O INSS gera o dinheiro das nossas reformas e, portanto, há um espaço entre os prazos em que nós pagamos e depois aquilo que nós recebemos. Exatamente. E se o dinheiro, entretanto, for mal utilizado, é óbvio que isso põe em causa as nossas reformas. E, infelizmente, parece-me ser este o caso. Pelo menos, correr risco? Sim, é isso que diz o Tribunal de Contas, e nós vamos ver o Tribunal lá mais para o fim, inclusive mostra 10 cartões amarelos ao INSS. Portanto, o que é que faz o INSS? O INSS gera a proteção social obrigatória. E o que é a proteção social obrigatória? A proteção social obrigatória não é mais do que proteger os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores por conta de outrem, em caso de situações de falta ou diminuição de capacidade de trabalho, nomeadamente maternidade, acidente de trabalho, doenças profissionais, desemprego, enfim, desemprego nem tanto como isso, velhice, morte, enfim, e outras coisas. E o que é que ele faz exatamente? Como é que ele gera a proteção social obrigatória? O que o INSS faz é cobrar as contribuições para a segurança social. E quais são estas contribuições? São as contribuições dos patrões e dos empregados, transferências do Orçamento Geral do Estado, rendimento das aplicações e também outras previstas na lei. E depois o que é que faz? Pega nesse dinheiro, paga prestações. Estamos a falar da reforma por velhice, sobrevivência, os abonos de família, morte, funeral, maternidade, enfim, toda uma série de coisas. E depois, como aquilo que ele recebe é mais do que aquilo que ele paga, ele fica com um saldo que tem que fazer e tem que gerir as reservas. É aqui que está o problema, porque tem que aplicar essas reservas de acordo com o plano anual, para que haja rentabilidade, haja segurança e haja liquidez do dinheiro das nossas reformas. Para onde é que vai essa massa? É isso que vamos fazer. O Combu vem para... Nós já dissemos, a principal fonte de receita são as contribuições. E, portanto, de onde é que vem o dinheiro? A maior parte do dinheiro, quase 76% das receitas da Segurança Social vêm das contribuições da entidade patronal e também dos trabalhadores. E depois temos aqui receitas financeiras, que supostamente são as receitas que vêm das aplicações que o INSS faz. Mas, portanto, o grosso são contribuições. E de onde é que vêm essas contribuições? Quem é que paga essas contribuições? Nós podemos ver, os trabalhadores por conta de outrem vêm todos quando nós recebemos o recibo do salário, passo o pleonasmo. Então, as contribuições é assim, os trabalhadores por conta de outrem, a entidade patronal paga 8%, os trabalhadores pagam 3%, o que prefaz um total de 11%. Já na conta própria, isto, portanto, 11% sobre o salário sujeito às contribuições da Segurança Social. Os conta própria pagam 8% no total, o clero também paga a Segurança Social, são 5%, e os domésticos pagam 8%. As entidades patronal pagam 6% e os trabalhadores pagam
2%. Quando nós falamos aqui os domésticos estamos a referir-nos às empregadas domésticas. Justamente aquelas que estão inscritas na Segurança Social como deviam estar, que é de lei. Exatamente. Portanto, nós agora podemos agora sim ver como é que é e para onde é que vai esse dinheiro, não é? O dinheiro que é no quadro que se recebe. segue. Exatamente. E para onde é que vai o dinheiro? As despesas da Segurança Social, maior parte do dinheiro vai para onde? Vai para proteção social, 84%. Depois, a segunda vai para a aquisição de bens e serviços. Aqui temos um problema, porque a administração do INSS aparentemente é muito gorda, no sentido de que essas despesas não podem passar uma determinada percentagem das receitas e têm ultrapassado. E dentro da proteção social, o que é que, para onde é que vai o dinheiro das pensões? Vai fundamentalmente para onde? Para as reformas de velhice, que são quase 90%. Isto quer dizer que nós não temos proteção social nenhuma. Portanto, as outras pensões, os subsídios, os abonos, desemprego, isto não existe praticamente. Portanto, basicamente, o INSS o que faz é pagar reformas. Mas isso tem a ver, nós já discutimos aqui isso uma vez, isso tem a ver com as contribuições. As contribuições para a Segurança Social em Angola são muito pequenas. Por exemplo, em Portugal, em vez de 3%, os trabalhadores passam, não sei se é 8%, se é 11%. E depois, os empregadores também pagam muito. E por isso é que têm subsídios de desemprego. Portanto, nós quisermos subsídio de desemprego, temos que aumentar também as nossas contribuições para a Segurança Social. Mas aí provavelmente também teríamos que aumentar os salários. Justamente, enfim, isto é aqui uma cadeia todo um trade-off. Exatamente. Pois, porque, mas se quisermos mais proteção social, nós temos que pagar essa proteção social, porque aquilo que nós pagamos é muito pouco. A pergunta que se segue a seguir é como é que nós depois calculamos justamente a reforma. Esta pensão de reforma por velhice. Isto tem a ver com os anos de contribuição. E, portanto, uma pessoa que se vai reformar, há primeiro algumas coisas. Nós, para termos acesso à pensão de reforma por velhice, temos que ter pelo menos 180 meses de desconto. E temos que ter idade de 60 ou mais anos, ou, se tivermos menos de 60 anos, só se tivermos 35 anos de contribuições, que é o máximo. Então, o que é que nós fazemos para calcular a nossa reforma? A pessoa que está em casa, o telespectador, pode calcular a sua própria reforma. Tem que ver os últimos 36 salários antes de se reformar. Ok? E é a média desses 36 salários. E depois tem que multiplicar pelo número de meses de desconto e dividir por 420. O que é este 420? Estes 420 são 35 anos de desconto. Portanto, uma pessoa que tenha descontado durante a carreira contributiva toda, durante os 35 anos, qual é que vai ser a pensão de reforma dele? Vai ser igual à média dos salários dos últimos 36 meses. Mas há limites, porque nós temos um plafonamento. Há para já um limite mínimo e um limite máximo. No mínimo, recebe-se o salário mínimo da função pública. Portanto, ninguém, supostamente, recebe menos de 39.717 kwanzas, que é o salário mínimo da função pública atualmente. E também existe uma pensão máxima. Ninguém recebe mais de 561.360 kwanzas. Isto aqui é uma injustiça, Cussi. Sabes porquê? Porque se tu tiveres, por exemplo, 1 milhão de kwanzas de salário, tu descontas sobre 1 milhão, mas depois, quando vais para a reforma, tens uma limitação que não recebes mais de 560 mil. Recebes um pouquinho mais que metade do que era o teu Justamente. salário. Portanto, isto chama-se plafonamento. Mas o plafonamento também devia de ser nas contribuições. Tu, se ganhares também 10 milhões, descontas sobre 10 milhões, mas quando te reformas só tens um máximo de 561 mil kwanzas de reforma. Tu disseste há pouco que as pensões valem muito pouco. É um pouco isso que estamos a ver aqui. Pois, exatamente. Nós podemos ver, e temos aqui um quadro a seguir que nos diz o que é que o INSS está a pagar de pensões. Portanto, estas pensões são as tais de reforma por velhice. A média é 91.477 kwanzas. As mulheres ganham um pouco menos, as reformas das mulheres são um pouco menos, 86.700 kwanzas, mais ou menos. Já os homens ganham 93.500 kwanzas, mais ou menos. As pensões de sobrevivência
que são as pensões, enfim, das mulheres, dos filhos, das pessoas que tinham pensão e que faleceram, ou qualquer coisa do género, são bem mais baixas, não é? Nós estamos a falar de uma média de 28.400 kwanzas, mais ou menos, com as mulheres a receberem 24.700 kwanzas e os homens a receberem 28.900 kwanzas, mais ou menos. Portanto, pensões de sobrevivência muito baixas e pensões de velhice relativamente baixas também. Hoje, 100.000 kwanzas é muito pouco, não é? Os números são complicados. No quadro a seguir, nós temos, portanto, quem são os contribuintes? Ou temos o crescimento das contribuições, pois, exatamente. Ao longo dos últimos 5 anos. Exatamente. O que é que este coisa nos diz? Isto diz o número de segurados. São as pessoas que estão a descontar para a Segurança Social, que é, em 2018, à volta de 1.700.000 pessoas. Nós temos, a população empregada angolana é à volta de 10 milhões, o que significa dizer que só 17% é que estão inscritas na Segurança Social. Os outros todos não estão lá. Aliás, nós temos uma taxa de informalidade muito grande. Desses 10 milhões, 72%, 7.200.000, são trabalhadores informais. Exatamente. E depois nós temos o seguinte, temos quem são. Esta linha vermelha diz os pensionistas. Em 2018 havia 138.120 pensionistas. E esta linha preta, estes 155.012, são as empresas que contribuem para a Segurança Social. Isto é de fazer inveja, este quadro é de fazer inveja aos países mais desenvolvidos. Porquê? Nas reformas existe uma espécie de compromisso entre gerações, que é o seguinte: os trabalhadores no ativo descontam e pagam as pensões dos reformados. Exatamente. E, portanto, nós estamos a pagar, estamos a descontar e os nossos descontos vão para pagar as pensões dos que estão reformados, na expectativa de que daqui a uns anos os mais jovens façam exatamente a mesma coisa. E, portanto, o que é que acontece? Nós, se dividirmos o número de trabalhadores ativos dos inscritos para a Segurança Social, que são 1.700.000, pelo número de pensionistas, que são 138.000, nós chegamos, podemos ver no próximo quadro, a números verdadeiramente espantosos. Porque nós temos ainda, está aqui, 12,6 ativos por cada pensionista. Portanto, há 12,6 trabalhadores no ativo a descontar para a Segurança Social para pagar as pensões daqueles que estão reformados. Nós, na Europa, às vezes estamos a falar de 2 ativos para cada pensionista e, em alguns casos, já há menos de 2 ativos por cada pensionista por causa do envelhecimento da população. E é isso que nós temos que fazer, Cussi. Nós também vamos chegar aí. De certeza, porque a nossa pirâmide vai se inverter. E o número de trabalhadores no ativo será cada vez menor e o número de pensionistas cada vez maior. E isso pode complicar as contas da Segurança Social. Atualmente não há problemas, como nós vamos ver a seguir. Atualmente não há problemas, porque as contribuições são muito superiores àquilo que se paga, que é o que vem aqui. Nós temos aqui a linha preta é a linha das receitas. E o que é que nós temos? Em 2018, a Segurança Social teve à volta de 260.000 milhões de kwanzas de receitas. E de despesas, quanto é que teve? 198 mil milhões. Portanto, teve um lucro, digamos assim, de 61 mil milhões. Aqui é que está o segredo. A Segurança Social tem que gerir bem este dinheiro, porque para o guardar e fazer mais algum dinheiro, de maneira que quando as pessoas se reformarem e quando a pirâmide começar a inverter, a Segurança Social ter dinheiro para pagar as reformas. E, portanto, daí a importância da gestão deste dinheiro que está à guarda da Segurança Social. Porque o dinheiro não é da Segurança Social. O dinheiro é dos trabalhadores que estão hoje no ativo e que se vão reformar e que estão a contar com esse dinheiro. E quanto é que o sistema tem? É exatamente aí que chegamos agora. É aí que o olho gordo do governo está nestes valores. Tem à volta de 660 mil milhões de kwanzas. Portanto, ao câmbio atual, nós estamos a falar de 1.300 milhões de dólares. Portanto, é este Tem vindo dinheiro, a crescer. Tem vindo a crescer.
mas os saldos, nós vimos no gráfico anterior, os saldos são cada vez menores. Está a crescer, mas está a crescer cada vez menos e provavelmente vai crescer cada vez menos porque a pirâmide vai se inverter. Nós vamos ter cada vez mais pensionistas. Enfim, também nos trabalhadores no ativo, nós, como eu te disse, estão só 17% é que estão inscritos na Segurança Social, também. Mas, portanto, nós não tínhamos ilusões, nós vamos acontecer aquilo que já acontece aos países desenvolvidos. E por isso é que nós temos que gerir muito bem o dinheiro da Segurança Social, que é atualmente à volta de 660 mil milhões de kwanzas. E onde é que estão esses 660 mil milhões de kwanzas? Este é que é o ponto. Esse é o ponto. No quadro que se segue temos a resposta. Temos aqui uma questão. Isto não é exatamente correspondente ao que foi, porque justamente a Segurança Social não dá essa informação. A Segurança Social devia de nos dizer exatamente onde é que aplica o dinheiro. Isto aqui é próximo daquilo que é, porque eu considerei o ativo para a Segurança Social, porque eu não sei exatamente onde é que estão aplicados. E no ativo da Segurança Social, portanto, a Segurança Social tem recursos e depois faz aplicações com esses recursos. Maior parte do dinheiro, 75%, a Segurança Social diz que está disponível. O que é disponível? Está sob a forma de depósitos? Nós não sabemos exatamente como é que está. Mas, portanto, é isto aqui, é este dinheiro, estas disponibilidades, que aparentemente o Governo quer aproveitar. E daí não vem mal ao mundo, porque em qualquer país, os dinheiros da Segurança Social têm que ser aplicados em aplicações seguras, passa o pleonasmo. E, portanto, não é comprar ações da Movicel, mas se calhar é investir em dívida pública, porque em todos os países e os principais investimentos da Segurança Social e deste dinheiro e outras coisas são justamente em títulos da dívida pública, desde que não se faça, desde que não se aplique lá o dinheiro todo. E nós aqui em Angola temos muito poucas hipóteses de investimento e, portanto, não me faz muita confusão que o dinheiro seja utilizado para comprar dívida pública. Agora, se for para pagar salários, se o Estado se está a endividar para pagar salários, esta situação já é diferente. E é isso que o preocupante disto tudo, Cussi, é que há muitas falhas na gestão dos dinheiros da Segurança Social, como vamos ver no quadro a seguir. Estas falhas levaram o Tribunal de Contas a apresentar 10 cartões amarelos. 10 reservas às contas da Segurança Social de 2017. A primeira é logo o seguinte. Quando estamos a falar de reformados, nós temos que fazer prova de vida, não é? Para que não haja reformados fantasmas. São pessoas com alguma idade e que faz parte da natureza, as pessoas morrem e, portanto, nós temos que assegurar que as pessoas de reforma que nós estamos a pagar são pessoas que estão vivas. E, portanto, é preciso fazer uma prova anual de vida no primeiro trimestre. Nós vimos que tínhamos à volta 132 mil pensionistas. Sabes quantas pessoas fizeram a prova de vida? 5 mil, menos de 5 mil pessoas. Portanto, isto é uma coisa gravíssima. Porque a Segurança Social tem que ver se aquilo que está a pagar deve pagar. Porque se, entretanto, os reformados faleceram, devem dar pensões de sobrevivência às mulheres, aos filhos, menores, etc. Mas tem que se fazer uma prova de vida. Outra coisa é, nós vemos que há pagamentos indevidos de pensões. Isso é o pão nosso de cada dia, na administração pública. Há polícias fantasmas, militares fantasmas, há funcionários públicos fantasmas e também há pensionistas fantasmas. E depois, as contas da Segurança Social também não batem certo. Dentro da própria Segurança Social, conforme o Departamento, há discrepâncias entre as dívidas à Segurança Social. Por exemplo, um diz que são 5 mil milhões de kwanzas, o outro diz que são só 2 mil milhões. Temos problemas também com o número aqueles números que eu estive a dar. Não estão necessariamente certos, porque o Tribunal de Contas também encontrou discrepâncias. O mesmo acontece nas despesas com a proteção social. Não se sabe muito bem. Portanto, aquilo parece uma grande confusão, aquela gestão, ou pelo menos parecia, em 2017. Não cumpre as regras da contratação pública. O Instituto Nacional de Segurança Social é um instituto público, tem que cumprir as regras da contratação pública. E isto aqui dá a ideia que investe à toa, porque o Instituto da Segurança Social, da Segurança Social, devia ter um plano anual de investimento. Isso não existe. Outra coisa é o excesso de generosidade com os trabalhadores. O Instituto Nacional de Segurança Social tem um fundo social para os seus trabalhadores e dá mais dinheiro do que aquilo que devia. Depois, como disse atrás, as despesas em bens e serviços estão acima dos limites legais e os registros contabilísticos são inadequados. Edifícios que já estão acabados são classificados como sendo edifícios que já estão em obras. E o mais grave de tudo é o que vem a seguir. O Tribunal de Contas detectou indícios de enriquecimento ilícito com a Segurança Social. A Segurança Social arranja parceiros
50-50, portanto, para uma parceria 50-50 significa que a Segurança Social põe 50 e o parceiro devia pôr 50, mas só a Segurança Social é que põe dinheiro. E há aqui um caso concreto de três investimentos, dá ali um edifício, grande monta, por justamente, de Luanda, que é o edifício onde está o Medical Center, que é bastante conhecido, e que o Instituto Nacional de Segurança Social comprou lá 9 andares, em 2015, e em 2017 ainda não tinha recebido sequer uma renda. Isto custou quase 40 milhões de dólares. Portanto, os 9 andares. Os 9 andares. Portanto, tinha andares, alugou-os, mas o arrendatário não pagava a renda. Temos outro problema aqui com o Instituto Sapiens, que é supostamente de formação superior, um instituto de formação avançada, e que também o Instituto Nacional de Segurança Social fez uma parceria com a Universal de Sabedoria, 50-50, e quando o Tribunal de Contas viu as contas, o INSS, que tinha só 50%, já tinha pago 65% do valor global do edifício, sem qualquer participação da outra parte. Estamos a falar de um edifício construído de raiz. Justamente. Portanto, eu espero que a próxima vez o INSS se lembre de mim e de ti e que façamos parcerias assim, em que nós não temos dinheiro, eles põem o dinheiro todo e não temos problemas, não é? Finalmente, há aqui também um hotel, que é o Mona Lisa Residence, em que o INSS fez uma parceria com uma empresa que se chama Blue Wall, e também 50-50, o valor era 30 milhões de dólares, e o INSS, que só tinha 50%, e portanto tinha que pôr 15 milhões, já tinha posto 22.600 milhões de dólares, portanto 75% do investimento, sem receber nada. O Tribunal de Contas diz que o Instituto Nacional de Segurança Social tem que rever isso, porque há pessoas que estão a enriquecer à custa do INSS. E enriquecer à custa do INSS é enriquecer à custa das reformas dos angolanos. Portanto, é uma coisa que tem que se ver. Isto, repito, isto são dados de 2017. Nós perguntamos ao Instituto Nacional de Segurança Social e ao Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social sobre isto, os comentários e até pedimos contas mais recentes, porque as últimas que compareceram no Tribunal de Contas são de 2017, e até ao momento não recebemos qualquer resposta. Mas que isto precisa de uma grande intervenção, precisa, porque nós estamos a falar das reformas dos angolanos. Feita essa radiografia, qual é a tua avaliação em relação à gestão que é feita às nossas poupanças, a nossa reforma, o dinheiro da nossa reforma? Quer dizer, o outro, eu não sei, no jogo de futebol, ao segundo cartão amarelo, vai para a rua, não é? Estamos a falar de 10. Justamente. Nós estamos a falar de 10. Portanto, enfim, se com 10 cartões amarelos, estas reservas e estas coisas, que é uma coisa muito simples. O INSS, uma das coisas principais que faz é gerir estas reservas, aplicá-las com segurança, com liquidez e com sustentabilidade. E transparência. E isso não acontece. Nem sequer tem um plano anual de investimentos. Agora, não sei se tem, portanto, são dados de 2017, portanto, enfim, é um chumbo. Seguramente que aquilo que tem sido feito, e espero que o Tribunal de Contas, enfim, que nas próximas Contas Gerais do Estado, porque já fez as recomendações, tudo o que é preciso fazer, eles sabem, porque o Tribunal de Contas recomendou. Agora, temos que ver se essas recomendações foram ou não aceites, porque não podemos brincar com o dinheiro das reformas dos angolanos, que é aquilo que parece que está a ser feito. Ok. Carlos Rosado Carvalho, uma vez mais obrigado. Boa noite por ter estado aqui connosco. David, era o que tínhamos reservado para esta edição do Direto ao Ponto. Nós voltamos a marcar presença na próxima semana.